Porque agora eu volto lá para a redação do H2Sós para conversar com Alexandre Palmar, justamente nesse tema, que nós estamos vivendo, que é a pandemia, os casos preocupantes e principalmente ontem, um recorde, 70 casos, e chamou a atenção de todo mundo. 11h37, Alexandre Palmar. Justamente, Moacir, estou aqui com o Roberto Doudan, ele é o gerente da Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu. Muito bom dia, tudo bom, Doudan? Bom dia a todo mundo que está aí acompanhando o programa. É isso, Moacir, nós vamos conversar agora com o Roberto Doudan justamente sobre o cenário epidemiológico, No primeiro bloco a gente falou sobre as barreiras sanitárias, no Jardim IP inicialmente, depois em Cidade Nova, e agora ontem foi anunciada uma barreira no Morumbi. O André Guedes falou de como funciona essa questão da operação em si, do trabalho de conscientização para uso de máscara, para diminuir a circulação de pessoas, muito por conta dos números do cenário epidemiológico. E é por isso que eu passo a primeira pergunta para o Roberto Doudan, justamente para situar. Ontem foi um número, o maior anunciado de um dia para outro, de 70 casos, e eu queria saber de ti, Roberto, qual que é o acumulado que temos até agora? Qual que é o cenário que nós estamos vivendo hoje? Ok. Vamos lá, então. Realmente, nós estamos vivendo a segunda fase da pandemia. As pessoas têm que lembrar que o nosso primeiro caso ele ocorreu em 18 de março, e de lá para cá nós passamos por várias situações em relação à pandemia. Primeiro, adotando medidas restritivas, que todo mundo acompanhou, principalmente com o fechamento do comércio e outras medidas de distanciamento social adotadas aqui pela Prefeitura de Foz, que fez com que a tal da curva que todo mundo fala, ela achatasse. Então, o que aconteceu? De 18 de março até praticamente o mês de junho, nós estávamos numa situação muito mais confortável do que os demais municípios, os demais estados do Brasil. Nós estávamos registrando casos, mas de uma forma gradual, de uma forma muito lenta, e isso foi muito importante, porque isso nos permitiu montar toda uma retaguarda que a gente tem divulgado todos os dias aí para quem nos acompanha, uma retaguarda hospitalar. A gente fez reforço das equipes, a gente fez outras ações de sensibilização, de prevenção, instituiu aí no município vários decretos com vistas aos cuidados sanitários. Então isso serviu muito. Só que o que a população tem que saber é que a doença ela vem igual. Ela vem de igual forma. Então, ele serviu para nós nos prepararmos para o enfrentamento. Então, agora nós vivenciamos a segunda fase, nós estamos com mais de 600 casos confirmados, todos os dias nós temos um número muito grande de casos que estão positivando, quase todos os exames realizados, mais de 50% são positivos hoje no município, e como você citou aí, só ontem nós tivemos 70 casos confirmados. Então é um segundo momento, um momento de aceleração e um momento que medidas mais drásticas elas têm que ser adotadas pelo município, e medidas com vistas ao distanciamento social, porque se fala muito de medicações, de hidroxicloroquina, de anticoagulantes, de outras coisas, mas não tem nada efetivo que combata o vírus até o momento. O que é efetivo é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, que é o distanciamento social. E isso deveria partir da própria população, mas infelizmente a gente entende que existe uma dificuldade, existe uma cultura da população que não permite fazer isso na sua totalidade. E aí vem os decretos, vem os lockdowns que a gente tem acompanhado de outros municípios. Aqui em Foz, para não adotar por hora o lockdown, então foi adotada essa estratégia com os bloqueios regionais. Então essa é a fase que nós estamos vivenciando. Certo. E dos 60 e 32 casos registrados, de março até agora, você tem um extrato de quantos recuperados, quantos em isolamento, quantos internados? Na verdade, Alexandre, aqui eu não estou com esses dados em mãos, mas a gente divulga diariamente esses dados, Me comprometo no outro momento a estar trazendo pormenorizado aqui para você.
tá bom? A gente tem sim esses dados. Hoje nós fizemos mais de 5.000 exames, né, para você ter uma ideia. Nós temos em torno de 200 ainda em isolamento domiciliar, desses 600 casos confirmados. Os demais, mais de 300, já estão recuperados, mas eu trago com detalhes num outro momento, porque eu não estou com eles em mão, que não estou no ambiente de trabalho nesse momento. Mas nós temos sim casos recuperados, casos em isolamento, os internados, né? Ontem, até a data de ontem, nós estávamos com 83% de ocupação das nossas UTIs, né? Isso é bem importante a população saber, porque a gente tem acompanhado aí pelas mídias, muitas cidades com 100% de ocupação, e Foz já se encontra com 80%, sendo inclusive a maioria de outros pacientes de outros municípios, né? Que a gente também, por causa do SUS, é um sistema único de saúde, nós temos que aceitar esses pacientes aqui nos nossos leitos hospitalares. E já estamos revendo essa estratégia, né, de criar novos leitos. O hospital dispõe de alguns espaços que podem ser otimizados caso a gente necessite efetivamente. A nossa produção puxou aqui, você tá sem os dados, mas você falou certinho, Roberto, são 350 recuperados e 253, né, em isolamento domiciliar, né, e 21, que é o dado que você citou, que são 21 internados, aí gerando essa ocupação junto com outros pacientes de outras cidades a 80% da capacidade hospitalar do município. Lembrando, né, dos 8 óbitos, infelizmente 8 pessoas daqui da cidade morreram. Isso. Dados esses números, Roberto, em que estágio? Você falou que nós estamos na segunda etapa, né? Mas em que estágio que a gente pode colocar assim? Nós estamos já num alerta amarelo, num alerta vermelho, com esses números em nossa cidade? Estamos no alerta. É que essa coisa do alerta, né, ela está muito em voga aí, porque alguns municípios adotaram essa coloração aí. A gente adotou também, mas são para bloqueios regionais, né? O alerta laranja e o alerta vermelho. Na verdade, nós estamos no alerta vermelho. Se você acompanhar a curva de crescimento da pandemia, a gente está exponencial. A curva está quase que verticalizada. Então, nós classificamos esse momento de um momento de aceleração da pandemia. Então, é importante as pessoas saberem que é um segundo momento que começou agora, de 15 dias para cá. Então, nós temos ainda muitos dias de enfrentamento da doença, de sofrimento, de pessoas agravando. Infelizmente, o nosso cenário é este. Isso vai muitos dias ainda. Depois nós vamos chegar, quando a maioria das pessoas adquirirem a doença, nós vamos chegar numa fase de desaceleração, aí a nossa curva começa a cair, e aí sim a gente começa a instituir medidas de flexibilização, de relaxamento do distanciamento social. Roberto, justamente sobre isso que eu queria tocar contigo, né? Sem aprofundar muito, mas as universidades já apresentaram alguns estudos, vocês também têm os estudos de vocês internos, sobre a tal curva, né? Sobre o tal pico da curva. A gente está perto de chegar agora em julho, né? No próximo mês, desse pico da curva para depois começar esse declínio que você apontou aí. Isso deve ocorrer em julho? Olha, foram feitos vários estudos, até todo mundo acompanha, principalmente pelo Ministério da Saúde, lá na época ainda do Mandetta, muitas previsões, assim, muitas projeções. Só que a doença, ela é muito nova, né? Então ela tem um comportamento que nem todo mundo conhece ainda. Mas nós acreditamos, né? Não é uma afirmativa 100% com certeza, mas diante dos estudos que foram feitos, o ponto crítico da doença para nós em Foz do Iguaçu é nesses 2 meses. A gente acredita que ele começa um processo de declínio da doença. Mas são projeções que podem acontecer ou não, entendeu? Mas pelos estudos, esses 2 meses são a fase crítica da doença para nós. Esses estudos da fase crítica estão relacionados com os estudos também do total de pessoas já infectadas na cidade? Vocês têm estudos em andamento nesse sentido? Não, isso aí é um indicador. A gente usa vários indicadores, né? É o declínio das doenças respiratórias, é o acompanhamento do distanciamento social. À medida que ele aumenta, a tendência é a curva começar a cair mais.
é o tal do R0, que tem se falado aí nas mídias também, que é a capacidade de transmissão da doença para 1, para 2, para 3. Então a gente acompanha vários indicadores que nos permitem fazer essa projeção. E isso indicando julho e agosto, e os próximos 2 meses, como meses críticos. A fase crítica da doença, exatamente. A fase que nós vamos estar sofrendo muito com a doença ainda. Eu sei que a área hospitalar não é a sua área diretamente de trabalho, Roberto Dodan, é mais com o pessoal do Hospital Municipal, lá com o Fábio e os colegas, mas você citou, né, e eu queria te perguntar se você tem uma informação nesse sentido, citou da taxa de ocupação em 80%. E também, nos bastidores, se comenta que o município teria condições de implantar ou abrir mais 11 leitos de UTI Covid. Isso deve ser feito já, nas próximas semanas, porque 80% já é um índice bem alto, né? Sim. Não, na verdade, a informação mais concreta, como você falou, tem que ser feito com a equipe do hospital, mas nós temos essa informação que já estão sendo providenciados esses leitos, né? Os leitos, eles já existem, só carece de alguns detalhes serem acertados, e existe um ponto muito importante que são os respiradores, né? E esses respiradores, eles podem ser otimizados à medida que esses... Mas esses 11 leitos estão trabalhando em cima disso, exatamente a nossa taxa de ocupação. É isso aí. Deu uma pequena oscilada em relação à parte do hospital ali, mas eu acho que a mensagem foi passada. Existem, né, mais leitos para serem implantados, né? Mas depende de algumas variáveis. Pelo que eu entendi, é isso, certo? Isso mesmo, depende de alguns arranjos, de algumas providências, de alguns equipamentos que não ventiladores, que os ventiladores já foram providenciados, e isso está sendo encaminhado, né? Então nós estamos providenciando mais leitos para a retaguarda hospitalar. Certo. Uma questão que você citou, dos 5 mil testes, 5 mil exames já realizados. Qual que é a capacidade do município hoje? E tem uma meta a ser cumprida, assim, não uma meta, mas um objetivo de quantidade de testes a serem realizados na cidade? Não existe uma meta, né? O que existe é a própria demanda, né? Hoje nós temos uma demanda elevadíssima de pessoas à procura do teste. E até por conta da sazonalidade, né? Chegou o inverno, o clima mudou, então tem muito quadro de síndrome respiratória, de síndrome gripal, e essas pessoas, por demanda espontânea, têm procurado o serviço. Nós estamos realizando uma média de 80 a 100 exames dia, que pode dobrar. Mas nós estamos com capacidade para isso. Hoje nós podemos chegar a 200 exames dia. Isso dentro de qual protocolo? Não, isso não é um protocolo. Isso não, é um mas eu digo assim... Sim, mas eu digo assim, hoje quem que faz o exame? Ok. Hoje, aqui em Foz do Iguaçu, qualquer pessoa que apresentar qualquer sintoma respiratório, tais como tosse, coriza, dor de garganta, falta de ar com ou sem febre, essa pessoa é elegível para fazer o exame. Pessoas que internam com quadros respiratórios graves também fazem o exame. Pessoas que evoluem para óbito ou falecem por doença respiratória, todos hoje é realizado o exame também. Então, são nesses 3 casos é o protocolo para coleta de exame. E lembrando, né, que Foz do Iguaçu, ela flexibilizou essa coleta já há muito tempo, antes até do próprio Paraná. Nós já estamos há 2 meses coletando essas síndromes gripais. E isso que provocou, então, uma grande demanda que nós estamos tentando atender hoje. Certo. Roberto Dodan, já caminhando para a nossa reta final aqui, você falou da questão dos óbitos. Eu não posso deixar de te perguntar o que aconteceu em relação àquela pessoa que faleceu e o corpo acabou sendo liberado para o velório e depois sepultamento, e o exame veio a sair depois, a confirmação da Covid-19. Na verdade, não é bem assim a informação. Existe um protocolo para os óbitos por Covid. Essa pessoa que faleceu era Covid. Só que o que aconteceu é que no momento da emissão da declaração de óbito,
o médico não colocou isso na declaração como Covid, colocou como síndrome respiratória aguda grave, que hoje nós também consideramos Covid, mas como não tinha a palavra Covid, a funerária, o desdobramento todo foi tratar o cadáver como não Covid. Então tinha as embalagens, que é um protocolo também, caixão lacrado, foi assim para a funerária, mas como não estava destacado na declaração de óbito, abriram e aconteceu o que já foi noticiado aqui, teve velório e tudo mais, as pessoas estão sendo monitoradas até agora, inclusive. Então o que aconteceu foi uma sucessão de erros, mas na sequência já foram todo mundo chamado, né, toda a cadeia envolvida nesse processo, e os erros já foram corrigidos, porque o protocolo é muito claro, né? O cadáver deve sair do hospital com essa identificação. Covid, não Covid. E se for Covid, obedecer todos os critérios sanitários que já estão estabelecidos. Então foi uma série de erros que já foram corrigidos. Certo. Dan, agora sim, a nossa última pergunta aqui, já deixando a palavra final contigo, eu queria que você, daqui para frente, considerando que a gente ainda vai enfrentar em julho e em agosto esses meses críticos, qual que é a recomendação que você deixa para a população? Bom, a recomendação para a população é a seguinte: primeira coisa, olhem bem o que está acontecendo. Não se engane em relação à pandemia. Nós já tivemos um exemplo do H1N1 aqui na nossa cidade. Essa é a segunda pandemia por doença respiratória. E o comportamento ele é muito semelhante. Não se engane que as medidas que o governo municipal institui vão dar conta do problema. Só nós vamos dar conta do problema se houver o empenho do serviço público, o empenho do governo municipal e a responsabilização de cada cidadão. Cada cidadão é responsável por sua saúde e das pessoas próximas a ele, as pessoas que ele ama. Então, o cuidado ele é individual, a lavagem de mãos é individual, o uso de álcool gel é individual, o uso da máscara é individual, o cuidado com aglomerações é individual. Então, são responsabilidades compartilhadas do serviço público e das pessoas, da população. É dessa forma que nós vamos enfrentar a pandemia e, como a mídia tem falado, tudo vai passar. Certo, corretíssimo. Roberto Deldan, muito obrigado pelo seu recado final, pelas suas informações, mas também por esse alerta, nesse pedido de conscientização da população. Desejo a ti um ótimo sábado, um bom trabalho aí nos próximos dias e também um ótimo final de semana. Até mais. Muito obrigado, um abraço. Um abraço. Moacir, conversei com o Roberto Deldan, ele é o gerente de vigilância epidemiológica, passou o recado aqui sobre o cenário epidemiológico de Foz do Iguaçu, né, 632 casos, desses 632, 350 já recuperados, 253 em isolamento domiciliar, 21 internados e, infelizmente, 8 óbitos. Então, Roberto Deldan fez esse apelo, né, para aumentar o nível de conscientização da população e o distanciamento social. Moacir, esse foi o nosso Marco Zero de hoje. Falamos sobre vários temas, muitos deles relacionados à pandemia do Covid-19. Deixo para você, Moacir, um abraço, também para todo o pessoal aí do estúdio, Moacir, Claudete, o Marcelo, e um ótimo final de semana. É contigo, Moacir. Grande abraço aí, Alexandre. Obrigado também pelo Roberto Deldan, que dispensou o seu tempo para dar esclarecimento e aquilo que a gente sempre fala nessa questão toda, que é justamente, né, a pessoa ficar atenta ao que está acontecendo ao seu redor, né, evitar o negacionismo. Muitas pessoas não acreditam no poder dessa doença. É uma doença que a gente não conhece, né? Não há tratamento, não há um medicamento específico. Então agora é atender os pedidos dos órgãos de saúde, ficar em casa, manter o distanciamento. Não é momento de festa, não é momento de aglomeração, não é momento de você chamar os amigos. A gente sabe, somos latinos, somos brasileiros, somos um país de sangue quente, mas nesse momento nós não podemos brincar com a saúde das pessoas que nos cercam. Muito bem. Marco Zero, onde tudo começa.